bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Aquilo mexeu muito forte no meu espírito. E eu fui pesquisar para entender o contexto e a profundidade do que é a bênção geracional. Até porque a bênção dentro do nosso círculo, dentro do que é hoje a fé cristã, parecerá ser que um desejo de que a pessoa vai bem. Deus te abençoe, irmão. Está na bênção, está abençoado. O irmão não tem nem que comer, mas ele fala que está na bênção. Aí você fica sem entender muito bem, porque se tornou algo muito liviano. Porém, a palavra bênção é uma palavra muito pesada, no contexto do que ela carrega da parte do Senhor para as nossas vidas. Então, a bênção não é apenas desejar que alguém vai bem. Aí eu fui pesquisar o contexto hebraico. Eu gosto muito de pesquisar o contexto bíblico, o contexto de cada um dos conceitos que o Senhor vai introduzindo ao longo da sua palavra e nas nossas vidas. E eu pesquisei o que era a bênção no contexto hebraico. E eu fiquei surpreso em entender o seguinte: a bênção não era o desejo de um pai sobre um filho de que ele fosse bem-sucedido. Não era apenas a liberação de uma palavra. A bênção no contexto hebraico, você vê que os filhos, eles demandavam, eles requeriam a bênção dos pais, não porque era um desejo deles serem bem-sucedidos, senão porque no contexto hebraico, a bênção é a autorização divina para que alguém prosperasse, a validação divina para que alguém viesse dar certo. Então os filhos procuravam que os pais pudessem validar eles divinamente para que eles fossem prósperos, para que eles pudessem dar certo. A bênção é a autorização para alguém dar certo, não é o desejo apenas, é a autorização. Quando Deus abençoava alguém através de um pai, Ele estava autorizando a vida da pessoa para que pudesse prosperar. Ele estava validando divinamente o destino dessa pessoa. Então, quando eu entendi isso, eu disse: uau! Então quer dizer que eu não tenho que me preocupar com a renda que eu preciso gerar para o desenvolvimento da minha filha. Eu tenho que me ocupar apenas com uma única coisa: validar ela. Eu tenho que me preocupar em ser o agente que Deus use para poder trazer sobre ela a autorização para que ela seja próspera em todas as coisas, não apenas nos recursos financeiros, porque prosperidade é diferente de dinheiro. Prosperidade é diferente de dinheiro. Eu disse, ela não vai precisar apenas recursos financeiros. Eu quero que ela seja próspera em todas as áreas. Prosperidade é que tudo quanto você fizer dê certo. Quem aqui quer ser abençoado? Agora, você vai entender um ângulo diferente hoje da bênção geracional. Então, eu entendi o que é a bênção. Eu entendi a minha responsabilidade com a minha filha. E entendi que eu tenho que me ocupar dessa única coisa. E foi então que o Senhor começou a trazer, a descortinar, no contexto bíblico, o poder da bênção geracional. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. O poder da bênção geracional. Até porque vocês estão vivendo o ano do empoderamento. Então a bênção geracional, ela te empodera. Mas não apenas você empodera as tuas gerações. E para entendermos um pouco sobre o peso da bênção geracional, a importância da bênção geracional e o poder da bênção geracional, eu vou lhe pedir que você abra nas Escrituras em
Segundo Samuel, no capítulo 7, no verso 12. Segundo Samuel 7, no verso 12. Diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa, o meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas as palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Aqui nós vemos que o profeta está falando com Davi a respeito da sua descendência. E muitas vezes nós lemos esta passagem sem entendermos o que provocou que Deus pudesse escolher a descendência de Davi. Porque Davi fez algo que provocou que Deus fizesse algo por ele. Há uma frase que eu comecei a entender e que se tornou uma frase gravitacional, uma frase que pesou muito no meu espírito. Davi fez algo por Deus que mais ninguém fez, e Deus fez algo por Davi que ele não fez por mais ninguém. Quando você faz algo por Deus que mais ninguém faz, Deus faz algo por você que não faz por mais ninguém. Diga para a pessoa que está do seu lado: quando você faz algo por Deus que ninguém faz, Deus faz algo por você que não faz por mais ninguém. Davi fez algo por Deus que ninguém fez, e Deus fez algo por Davi que não fez por mais ninguém. Davi foi escolhido por Deus para que a sua descendência fosse a descendência do Messias. Agora, o que Davi fez para que Deus fizesse isso com ele? E aí eu comecei a ler os versos anteriores, e eu me surpreendi com algo. Nós vamos ler os versos anteriores. Desde o verso 1, aí segundo Samuel 7, no verso 1, diz: sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. Eu fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei por descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Interessante. Esta é uma passagem muito interessante, porque nesta passagem Davi teve uma ideia que Deus não teve. Davi teve uma ideia que Deus não teve.
Davi teve uma ideia que Deus não teve. E você vê Deus, através do profeta, dialogando isso com Davi. Davi teve uma ideia. Ele começou a olhar a sua própria casa e disse: eu vou construir uma casa para Deus. E você vê que Deus fala com o profeta, e é enfático em esclarecer o seguinte: acaso eu pedi que alguém me construísse uma casa? Fui eu que pedi? Eu não habito em casa, em tendas, tabernáculos. Eu não pedi uma casa para mim. Ou seja, Deus está dizendo: ei, não foi a minha ideia, foi a ideia de Davi. Porém, Deus disse: eu gostei da ideia de Davi. Davi teve uma ideia que Deus não teve, e Deus gostou da ideia de Davi. Vou repetir isso, alguns estão quase aqui. Davi teve uma ideia que Deus não teve. Deus não teve a ideia de que alguém construísse casa, sim ou não? Sim ou não? Deus pediu? Pediu sim ou não? Quem teve a ideia? Quem teve a ideia? E Deus disse o quê? Gostei da ideia. Erga suas mãos aí onde você está, porque quero te anunciar algo. Deus está prestes a gostar das tuas ideias. Vou repetir porque acho que você não entendeu. Eu disse: Deus está prestes a gostar das tuas ideias. Agora, você passa a vida toda tentando que alguém compre uma ideia tua, sim ou não? Nós passamos a nossa vida tentando que alguém valide a nossa existência, que alguém acredite no nosso futuro, que alguém acredite no nosso destino, sim ou não? Ok. Davi teve apenas uma ideia que fez com que não apenas ele, senão as suas gerações fossem afetadas, não por uma, não por duas, não por três gerações, para sempre. Os primeiros versos que nós lemos diz que o trono do descendente de Davi seria para sempre. Deus fez algo por Davi que ele não fez por mais ninguém. Sabe por quê? Porque Davi fez algo por Deus que mais ninguém fez. Davi disse: eu tenho uma casa, mas Deus não tem uma casa. Tive uma ideia, vou construir uma casa para Deus. Deus disse: ei, gostei da tua ideia. Porém, Davi, eu quero que você entenda algo. Quando você faz algo por mim que mais ninguém faz, eu faço algo por você que eu não faço por mais ninguém. Você disse que você quer me construir casa. Acaso eu pedi casa? Eu não habito em casas. Porém, por causa da tua ideia de me construir uma casa que eu não preciso, que eu não pedi, que eu não tive a ideia, agora eu vou te dizer o que eu vou fazer por você. Eu, Deus, vou te construir uma casa. Você disse que você ia me construir uma casa, Davi. Eu mesmo vou te construir uma casa. Só que Deus não estava pensando em termos de uma casa, um espaço físico. Deus estava pensando geracionalmente. O que Deus estava dizendo para Davi? Davi, eu mesmo vou garantir o futuro dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, para sempre. Quem aqui quer garantir o futuro dos seus filhos? Quem aqui tem filhos? Levante sua mão bem alto. Eu acredito, igual eu te falei, que todo pai quer garantir o futuro dos seus filhos, sim ou não? Como é que a gente garante o futuro dos nossos filhos? Trabalhando duro, sim ou não? Não. Diga para a pessoa que está do seu lado: melhor do que trabalhar duro é ser abençoado. Diga para outra pessoa que está do outro lado: melhor do que trabalhar duro é ser abençoado. Quem aqui quer garantir o futuro dos seus filhos? Ei, Davi garantiu o futuro dos seus filhos, sim ou não? Porque trabalhou muito duro. Eu me afligi e disse: eu vou ter que trabalhar muito duro para gerar 3 milhões pelo menos, para que minha filha tenha tudo. Deus disse: não,
precisa se preocupar com isso. Se ocupe com uma única coisa: que a sua filha caminhe debaixo da bênção geracional. Eu vim aqui para te anunciar nesta noite que Deus vai abrir uma nova dimensão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre as tuas gerações. Ele vai abrir a dimensão não apenas da bênção, Ele vai abrir a dimensão da bênção geracional. Os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, as tuas gerações vão andar debaixo da bênção geracional. Você não precisa se ocupar ou se preocupar do que eles vão precisar. Você apenas precisa se ocupar de uma única coisa: que eles andem debaixo da bênção geracional. Deus disse: eu vou construir a tua casa. O futuro dos descendentes de Davi ficou garantido naquele mesmo momento e para sempre. E Deus começou a me falar sobre a bênção geracional. Eu disse: eu quero que o futuro da minha filha, se ela casar algum dia, se alguém qualificar meu checklist, que os filhos dela sejam abençoados, que os meus netos, e assim por diante. Davi fez algo por Deus que mais ninguém fez. Deus fez algo por Davi que não fez por mais ninguém. Não tem outra pessoa na Bíblia que você encontre que Deus abençoa a sua casa para sempre. Não tem. Não tem. Pelo menos eu não achei na minha Bíblia. Aí eu comecei a estudar mais a vida de Davi, até porque Davi é uma das minhas personagens favoritas. Davi é o único que se diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Atos 13 fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Agora, o que é ser segundo o coração de Deus? A palavra coração nessa passagem significa agenda. Davi foi um homem segundo a agenda de Deus. Ser segundo o coração de Deus não é cantar muito como alguns pensam. Ser segundo o coração de Deus é entender a agenda de Deus para cada geração, entender os tempos. Davi foi um homem segundo a agenda divina. Ele não tinha a própria agenda, ele tinha a agenda divina. E Deus disse: ele é segundo a minha agenda. Mas eu comecei a estudar, e eu devo confessar para vocês que eu ainda não finalizei. Mas a cada momento que eu estou aprofundando mais sobre as gerações de Davi, eu fico mais convicto de que a única coisa que nós precisamos é a bênção geracional. Mais nada. Mais nada. Quem aqui quer garantir o futuro dos seus filhos? Diga eu. Eu também. Então o que você precisa? Se preocupar com a renda que você vai gerar? Trabalhar duro, se matar trabalhando? Não. Se ocupar em que seus filhos andem debaixo da bênção geracional. E por anos se falou muito da maldição geracional. Por muitos anos, eu mesmo já falei da maldição geracional. Mas quando eu entendi o poder da bênção geracional, eu entendi algo. A bênção geracional esmaga a maldição geracional. E eu vou te provar isso. Vou te provar. Então vamos fazer uma linha do tempo, tá? Vamos traçar uma linha do tempo. Eu vou tentar correr até para não demorar muito. Mas pensa comigo. Eu vou falar a respeito do código DDD. Diga comigo, DDD. Depois de Davi. Não é DDI, é DDD. Diga DDD. Depois de Davi. Ei, quando eu estava sofrendo, estava angustiado pensando no futuro da minha filha, uma das coisas que me preocupava é como é que eu posso garantir que a minha filha ande nos caminhos do Senhor. E eu cheguei numa conclusão: eu não tenho como garantir. Mesmo se eu quisesse e fizesse tudo certo, não tenho como garantir, porque ela vai ter uma vontade para fazer escolhas, e nós somos frutos das nossas escolhas. Decisões determinam os nossos resultados. Quando eu entendi
a respeito da bênção geracional? Hoje eu não me preocupo mais do que a minha filha vai fazer ou vai deixar de fazer. É claro que eu vou instruir ela no caminho do Senhor, mas eu não tenho como garantir que ela faça tudo certo, até porque nem eu faço tudo certo perante o Senhor. Tem alguém aqui que faz tudo certo perante o Senhor? Tem alguém perfeito aqui? Levante sua mão se você é perfeito. Porque se você fosse perfeito, eu sairia nesse mesmo momento para não te contaminar. Não tem como. Nós pais não temos como garantir que os nossos filhos façam o certo. Mas temos sim como garantir que eles caminhem debaixo da bênção geracional. Código DDD. O descendente, o primeiro que eu vou colocar na linha do tempo foi Salomão. Quem aqui já leu a respeito de Salomão? Se fala que Salomão foi o homem mais rico do mundo. Eu discordo, não concordo. Salomão não foi o homem mais rico. Salomão foi o herdeiro do homem mais rico. Davi foi o homem mais rico. Salomão herdou a riqueza dele. Porém, quantos aqui sabem que Salomão não andou certo nos caminhos do Senhor? Quem aqui sabia disso? Salomão não finalizou bem. Agora eu te pergunto algo. Quando você faz o certo, segundo Deuteronômio 28, você recebe a bênção. Sim ou não? Quando você faz o errado, segundo Deuteronômio 28, você recebe a maldição. Certo ou errado? Ok. Salomão fez o certo ou fez o errado? Fez o certo por um tempo. Depois fez o errado e andou errado. Agora, veja o que acontece 56 anos depois de Davi. Davi não estava mais vivo. Daqui a 56 anos, alguns de vocês não estarão vivos para garantir que seus filhos andem nos caminhos do Senhor. É fato. Você pode ter muita fé, é fato, ok? Mas se eles andarem debaixo da bênção geracional, você já garantiu o futuro deles, estando ou não estando presente. Abra por favor em 1 Reis 11. Vamos ler vários textos, só para eu te provar o que eu estou falando. 1 Reis 11. Vamos ler desde o verso 9. Diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho tirarei, todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Davi, Salomão, 56 anos depois, fez o certo ou fez o errado? Fez o errado. Deus se indignou com ele. Agora pergunto algo: Deus removeu a bênção sobre a vida de Salomão, sim ou não? Sim ou não? Mas fez o errado. Como assim? Ele fez o errado. O que ele merecia? A maldição. Deus removeu a bênção, sim ou não? Por quê? Por amor de Davi. Porque quando Deus disse para Davi: eu vou construir a tua casa, Deus estava garantindo que a bênção seria transferida de geração em geração. Salomão errou, mas por causa do poder da bênção geracional, mesmo ele errando, Deus não removeu a bênção geracional. Eu quero profetizar algo sobre a vida dos teus filhos. Mesmo eles errando, a bênção do Senhor vai continuar na vida deles. Porque às vezes nós acreditamos que só fazendo o certo é que Deus nos abençoa. A bênção geracional, mesmo você errando, eu não estou falando que é para você errar, estou falando que mesmo se teus filhos errarem, a bênção não vai se afastar.
mesmo eles fazendo o errado, Deus não vai remover o que Ele prometeu a você. Talvez você diga: mas daqui a 56 anos eu vou estar vivo. Tem alguns que estão me olhando assim: você não sabe a minha idade, daqui a 56 anos eu estou vivo, hein? Então vamos avançar um pouquinho na linha do tempo. 89 anos. E agora? Daqui a 89, muitos de vocês já era. Sim ou não? Mesmo querendo ser eterno, você não é eterno. Agora, daqui a 89 anos, você não tem como garantir mais que teus filhos façam o certo, porque você não vai estar presente. Mas você tem como garantir que eles andem debaixo da bênção geracional. Quem está entendendo, diga eu. 1 Reis 15, no verso 3. 1 Reis 15, no verso 3. Se você entender essa palavra, a tua vida vai mudar radicalmente. 1 Reis 15, no verso 3. Falando de Abias, veja o que diz. Abias foi descendente de Davi. Andou certo em todos os caminhos do Senhor. Foi isso que ele fez? Diz isso? Sim ou não? Andou em todos, diga comigo, todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Salomão bagunçou, andou errado, mas Abias andou em todos os pecados dos seus pais. Ele merecia a bênção ou a maldição? Maldição, sim ou não? O que ele recebeu? A bênção ou a maldição? Deus removeu a bênção? Deus lhe deu lâmpada por amor de Davi. Ei, você não tem como garantir que seus filhos façam o certo, mas se você garantir que eles caminhem debaixo da bênção geracional, mesmo quando você não estiver presente, mesmo 89 anos a partir de hoje, a bênção vai continuar na tua casa. Quem aqui quer receber a bênção geracional? E se eles errarem, vão continuar sendo abençoados. E se eles errarem muito, vão continuar sendo abençoados. E se eles errarem muito, vão continuar sendo abençoados. Quem aqui quer receber a bênção geracional? Talvez você diz: mas daqui a 89 anos eu vou estar vivo. Vamos avançar mais um pouquinho então na linha do tempo. Quer ver? 156 anos. E aí? Agora quero ver a tua cara. 156 anos. Será que alguém vai estar vivo daqui a 156 anos? Você não tem como garantir que as suas gerações façam o certo, mas tem como garantir que elas andem debaixo da bênção geracional. Quem aqui quer garantir o futuro dos seus filhos? Diga eu. O que você precisa? Garantir que a bênção geracional alcance eles. Não uma, não duas gerações. Que a bênção vai de geração em geração. Quem está entendendo, diga eu. 156 anos, olha só. 2 Reis 8:18. Falando de Jeorão. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era bom perante o Senhor. É isso? Não, fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis instruir a Judá por amor de Davi seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe guardar sempre uma lâmpada e aos seus filhos. Salomão bagunçou, Deus removeu a bênção. Abias andou em todos os pecados, Deus removeu a bênção. Olha, 56 anos, 89 anos, 156. Jeorão casou errado, porque outra coisa que você, papai, não tem como garantir que seu filho ou sua filha vai casar certo. Você pode tentar fazer tudo o que você quiser,
se ele der de casar errado, ele vai casar errado. E se casar errado, então vai perder a bênção? Ei, Jeoram casou com a filha de Jezabel. Vou contextualizar. Casou com a filha da jararaca da Silva, a cobra em pessoa. Era isso aí. Jezabel foi a rainha mais perversa que já existiu. Agora, a bênção se afastou por ele ter casado errado? Eu disse, obrigado. Eu não tenho como garantir que a minha filha case certo, mas eu tenho como garantir algo: que ela ande debaixo da bênção geracional. Erga suas mãos aí onde você está, porque eu não vim para pregar uma mensagem. Eu não sou um pregador. Eu vim para te anunciar algo nesta noite. Deus se prepara a liberar uma magnitude da bênção que você ainda não experimentou, que é a bênção geracional. Esse poder vai fazer com que teus filhos garantam o seu futuro, mesmo fazendo errado, mesmo fazendo muito errado, mesmo casando errado, eles não vão deixar de ser abençoados. Quem aqui recebe isso? Quem aqui recebe isso? Não estou falando que é para eles errarem, não estou falando que é para eles casarem errado, mas mesmo se acontecer assim, a bênção não vai se afastar. Quer ir mais um pouquinho? Mais 2 na linha do tempo. Quer ir, sim ou não? Fala ou me calo? Ninguém falou, então obrigado, pastor. Fala ou me calo? Então vamos lá. 284 anos. E aí? Você vai viver 284 anos? Impossível. Segundo Reis 19:35. Diga para a pessoa que está do seu lado: a bênção geracional esmaga a maldição geracional. Segundo Reis 19, no verso 35. Olha só. Vamos. Desde o verso 32. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos sírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. 284 anos depois de Davi. Davi não estava mais presente. Ezequias foi um rei que fez o certo. A diferença dos outros que nós vimos, Ezequias fez o certo. Ezequias restaurou a Páscoa, Ezequias restaurou a casa do Senhor, Ezequias removeu os ídolos, ele fez o certo, serviu ao Senhor com um coração inteiro. Mas não foi por isso que Deus o abençoou. Não foi por isso. Chega um ponto em que o rei da Síria, Senaqueribe, um rei cruel, poderoso, ia invadir a cidade. E você vê que aqui o Senhor fala e diz que o rei da Síria não entraria na cidade, e que pelo caminho que ele veio, por esse mesmo caminho iria voltar. Eu quero te dizer algo: mesmo que o inimigo ameace as tuas gerações, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, pelo caminho que ele veio, por esse mesmo caminho ele vai ir embora. Ele não vai conseguir atingir as tuas gerações. Eu disse, mesmo que o inimigo se levante, porque, querido, é outra coisa que você não tem como evitar. Que o inimigo levante ou não levante, você não evita isso. Mas mesmo se ele levantar, mesmo se ele cercar os teus filhos, eu tenho algo para te anunciar:
ele não vai conseguir entrar nas tuas gerações. Pelo caminho que ele veio, por esse mesmo caminho ele vai embora. E naquela noite o Senhor fez algo. Ele enviou um anjo. Quantos anjos? Quantos? Você precisa de muitos anjos para cuidar dos seus filhos? Quantos? 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 E matou quantos? 185.000. Erga suas mãos, porque eu quero te dizer algo. Quando você caminha debaixo da bênção geracional, o Senhor acaba com os inimigos das tuas gerações. Quando você caminha na bênção geracional, mesmo que o inimigo ameace, ele não vai conseguir entrar. Quando você anda debaixo da bênção geracional, mesmo que um exército inimigo cerque os teus filhos, não vai atingi-los, porque o Senhor vai enviar o seu anjo para poder livrar os teus filhos de todo o exército inimigo. Os teus filhos irão viver os livramentos do Senhor, não porque eles fizeram o certo. Não foi porque Ezequias fez o certo. Nós temos que fazer o certo. Convenhamos, temos que fazer o certo. Ou pelo menos tentar. Mas devemos entender algo. Não é por isso que Deus nos abençoa. Se nós andamos na bênção geracional, ele fez o certo, merecia a bênção, sim ou não? E por que Deus fala então com ele? Por amor de você, eu vou livrar a cidade. Foi isso que Deus falou? Por amor de quem? Por quê? Porque Deus tinha falado com Davi: Davi, eu vou edificar a tua casa. Quando Deus libera a bênção geracional, mesmo que o inimigo se levante, ele não prevalece. Quem quer garantir o futuro dos seus filhos? Diga eu. Última passagem, com isso eu finalizo. 300 anos depois, o mesmo rei Ezequias, 2 Reis 20, no verso 6. Vamos ler desde o verso 1. Eu gosto de pegar o contexto. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Não disse o teu Deus, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade, porque você andou reto perante mim, porque você fez o que era certo perante mim. É isso? Por quê? Por quê? Por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Salomão fez o errado, Abias fez o errado, Jeoram fez o errado, Ezequias fez o certo. Mas não foi porque ele fez o certo que Deus perpetuou a bênção geracional. É porque quando Deus libera a bênção geracional, fazendo certo, fazendo errado, as pessoas, tuas gerações, continuam sendo abençoadas. Quem aqui quer receber a bênção geracional? Fazendo certo, fazendo errado. Vou repetir. Não estou falando para você fazer errado. O que eu estou falando é que garantir o futuro dos seus filhos, garanta a bênção geracional. 300 anos, Davi não estava mais, mas a bênção continuou de geração em geração. Parou aí? Jesus não foi chamado filho de Moisés.
Jesus não foi chamado filho de Jeremias. Jesus foi chamado filho de Davi. Porque Deus disse: Davi, quando você faz algo por mim que mais ninguém fez, eu faço algo por você que eu não faço por mais ninguém.